Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada incrível para desvendar um dos grandes segredos da medicina. Vamos entender como um simples medicamento faz uma viagem pelo nosso corpo e sabe exatamente onde e como agir. É a magia? Não, é farmacologia clínica. Pois é, quem nunca se perguntou isso? Como é que aquele comprimido para dor de cabeça, por exemplo, sabe que tem que ir lá na cabeça e não, sei lá, no pé? Parece mágica, mas a ciência por trás disso é fascinante. E é exatamente essa ciência que a gente vai desvendar juntos hoje. Bom, antes de tudo, qual é o objetivo de qualquer remédio? É o que chamamos de sucesso terapêutico. Pensa numa balança. De um lado, a gente quer o máximo de efeito positivo, a eficácia. Do outro, o mínimo de efeito colateral, a segurança. O grande desafio da medicina é deixar essa balança perfeitamente equilibrada. Então, vamos começar pela primeira parte da história, a missão do medicamento. Tecnicamente, a gente chama isso de farmacodinâmica. É aqui que a gente entende o que o fármaco, ou seja, o remédio, faz no nosso corpo. Qual é a ação dele para gerar o resultado que a gente espera? E aqui a gente tem os dois lados da moeda. De um lado, a farmacodinâmica, que é basicamente o que o fármaco faz com o corpo. E do outro, a farmacocinética, que é o que o nosso corpo faz com o fármaco. É tipo uma dança, uma conversa entre os dois. E a gente precisa entender os dois lados para a história fazer sentido. Para começar, vamos focar na farmacodinâmica. A maioria dos remédios funciona assim. Eles se ligam a fechaduras que existem nas nossas células, os chamados receptores. O medicamento, nesse caso, é a chave. Quando a chave certa encontra a fechadura certa e se encaixa, uma ação é disparada. Simples assim. Só que existem tipos diferentes de chaves. Os agonistas são as chaves que entram na fechadura e, clique, ligam o sistema, ativam uma função, imitando o que o nosso próprio corpo já faz naturalmente. Já os antagonistas são diferentes. Eles são como aquela chave que entra na fechadura, mas não vira. Ela fica lá, ocupando espaço, impedindo que qualquer outra chave funcione. Ou seja, eles bloqueiam a ação. Beleza, já entendemos o que o fármaco faz no corpo. Mas e o caminho inverso? O que o corpo faz com ele? Agora a gente entra na farmacocinética, que pode ser resumida numa sigla bem famosa, ADME. O ciclo ADME é basicamente a jornada completa do remédio. Primeiro, a absorção, que é quando ele cai na nossa corrente sanguínea. Depois, a distribuição, que é a viagem dele pelo corpo até chegar onde precisa. Aí vem o metabolismo, uma transformação que geralmente acontece no fígado. E por último, a excreção, quando o corpo se livra do que sobrou. Todo e qualquer medicamento passa por essas 4 fases. E por falar em metabolismo, segura essa informação que é impressionante. Existe uma família de enzimas no fígado chamada citocromo P450. E uma delas, especificamente a CYP3A4, é responsável por metabolizar, ou seja, processar, quase metade de todos os medicamentos que existem. Sim, metade. Isso mostra como uma única pecinha no nosso corpo é fundamental para o sucesso de inúmeros tratamentos. Tá, mas como os médicos e farmacêuticos sabem se essa jornada toda está correndo bem? Eles usam algumas medidas, alguns parâmetros clínicos, para monitorar o medicamento e garantir que o tratamento seja seguro e eficaz. Um dos parâmetros mais importantes é a meia-vida. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. É o tempo que o corpo leva para eliminar metade do remédio que foi tomado. E por que isso é tão importante? Porque é a meia-vida que define de quanto em quanto tempo a gente precisa tomar o medicamento. Se a meia-vida é curta, as doses são mais frequentes. Se é longa, talvez uma vez por dia seja suficiente. Em seguida, temos a janela terapêutica. Eu gosto de pensar nela como a zona ideal. Sabe a história da caixinhas dourados? Não pode ser muito, nem pouco. Tem que ser na medida certa. Se a concentração do remédio no sangue for muito baixa, ele não faz efeito. Se for muito alta, pode ser tóxica. O desafio é manter o nível do medicamento sempre dentro dessa zona segura. E para quem faz tratamentos contínuos, a meta é alcançar o chamado estado de equilíbrio, ou steady state. É aquele ponto perfeito onde a quantidade de remédio que entra no corpo é a mesma que sai. Isso garante um nível constante e previsível do fármaco no organismo, o que geralmente acontece depois de umas 4 ou 5 meias-vidas. Ok, juntando tudo isso, a gente chega na pergunta de $1 milhão. Se cada corpo reage de um jeito, como é que se define a dose certa para cada pessoa? A verdade é que não existe uma dose que sirva para todo mundo. Não é receita de bolo. Fatores como a idade, o peso, se a pessoa tem alguma doença no fígado ou nos rins e até a nossa genética, tudo isso influencia como o corpo vai processar o remédio. É por isso que a dose sempre precisa ser ajustada, personalizada, para cada indivíduo. No fim das contas, o grande objetivo da farmacologia clínica é um só:
alcançar o sucesso terapêutico, ou seja, extrair o máximo de benefício do tratamento com o mínimo possível de risco ou toxicidade. É a ciência que está na base da medicina personalizada de hoje. E isso nos deixa com uma reflexão para o futuro. Conforme a gente entende mais e mais da nossa genética, da farmacogenômica, será que estamos caminhando para um futuro onde cada receita médica vai ser única, desenhada especificamente para o DMA de cada um? Um futuro onde o tratamento não é mais para uma doença, mas sim para uma pessoa, na sua total individualidade? Fica aí o pensamento.